Brasília, com Rômulo Pinheiro. Rômulo Pinheiro, um prazer muito grande voltar a falar com você aqui. Bom dia. Muito bom dia, meu amigo Max Souza, e parabéns pela transmissão de domingo, viu? Acompanhei aqui a transmissão direitinho. Você sabe que repercutiu muito o jogo, né? Que o pessoal perguntou o que aconteceu ali naqueles lances. E eu falei que eu estaria chegando em Belém no próximo sábado para comer um frango no tucupi muito saboroso que vão preparar para mim, viu, meu amigo? Eu entendi a referência, mas se for comer realmente um frango no tucupi, me chama, viu? Que eu vou cobrar minha comida preferida. Só isso que eu te falo. Tá bom, amigo? Você está convidado, mas vá com a sua camisa azul celeste, que eu acho que deve ter escondida por aí, viu? Não apareça de azul marinho lá não, viu? Ai, esse é o Rômulo Pinheiro. Rômulo, bora lá, que quando eu li esse tema, eu falei, opa, é esse tema que eu gosto lá no boletim. Oposição promete acionar Supremo em caso de não abertura da CPI do MEC, que já tá dando o que falar, hein? Pois é, meu amigo Max, o que acontece é que hoje mesmo, inclusive, nós temos aí as informações de manifestação da AGU, em nome do presidente da República, do pedido de suspensão de uma manifestação da PGR, mas enfim, vamos contextualizar para o nosso ouvinte o que acontece, porque são situações que interferem muito e vão interferir muito no nosso dia a dia daqui a pouco tempo. Você sabe que agora em Brasília nós estamos no recesso judiciário, recesso de meio de ano, e mesmo assim a briga não para, né? As brigas não vão ter recesso, infelizmente, embora o judiciário tenha. Mas para entender melhor, a gente tem que compreender que há uma luta política muito grande aqui na instalação da CPI do MEC. A gente sabe, no último mês foi preso o ex-ministro da Educação e alguns pastores, e em razão dessa prisão, houve uma pressão política muito grande para se instalar a comissão parlamentar de inquérito para investigar essas situações. A princípio, esse processo ainda não virou uma denúncia ainda, está em fase de investigação pela Polícia Federal, e a Polícia Federal cogita ainda pedir novas prisões em razão das provas que estão sendo encontradas, mas ainda assim há um aspecto procedimental que tem que ser aguardado, tem que ser finalizado para que efetivamente lá na frente isso vire um processo judicial. Mas os meios políticos, em que pese essa situação da investigação ainda continuar correndo, em que pese essas circunstâncias todas que são judiciais, o jogo político não para e a oposição promete ir ao Supremo Tribunal Federal caso a CPI não seja instalada. E é bom lembrar, Max, que nós já tivemos essa situação no último ano com relação à CPI da Covid, na qual se votou pela instalação, mas o Congresso, em razão de barganhas da maioria aí com o governo, tentou impedir essa instalação, e a oposição à época foi ao Supremo Tribunal Federal para a devida instalação naquilo que foi atendida, e a CPI da Covid se iniciou. Pois bem, que neste momento já há uma colheita de assinaturas com número suficiente para a instalação. Já há também um fato determinado, que foi o evento do MEC, e a CPI já tem até um prazo específico para a sua implementação, mas há um esforço político muito grande, que o governo, muito preocupado com relação à reverberação dessas circunstâncias políticas. A gente sabe que esse ano há uma tentativa muito grande, voltando até toque de caixa mesmo, aquela tal da PEC do fim do mundo, a PEC das bondades, a PEC kamikaze, como se chama, tem se chamado aqui em Brasília, de subsídios aí para pessoas carentes, para uma implementação de Vale Gás, reforço do Bolsa do Auxílio Brasil, enfim. Há uma força muito grande do governo para implementar essa PEC a ponto de que consiga um ganho eleitoral, e tudo que o governo não deseja nesse momento é exatamente uma CPI que vai ganhar com certeza. Toda CPI tem contornos políticos às vésperas de uma eleição. Por tal razão, então, houve aí um consenso entre os líderes do Senado de que hoje vai ser lido o relatório pelo presidente Rodrigo Pacheco, mas que o início da votação, o início das comissões, da instalação efetiva da CPI, vai ser realizado somente após as eleições. E é isso que o entrave está exatamente nesse ponto, porque a gente sabe, Max, que
após as eleições, essa CPI ela não vai ter nenhum tipo de efetivo válido, já que se o presidente for reeleito, ele vai ter força suficiente política para matar a CPI no início, e se não for reeleito, se for outro eleito, então vai ter perdido aí a função, já que o presidente vai sair do cargo em poucas semanas, caso não seja reeleito. Então, postergar a CPI para final de outubro, para após as eleições, mostra apenas uma questão de decisão do presidente do Supremo, do Senado, que busca atender aí tanto o interesse da oposição, que quer ver instalada, como também do governo, que não quer neste momento, e não é, com certeza, a opinião da oposição, que já prometeu ir ao Supremo Tribunal Federal para a efetiva instalação da CPI, e cita o senador Randolfo Rodrigues, inclusive, é quem deve promover esse acionamento do Supremo, caso a instalação não se dê ainda essa semana, e cita várias jurisprudências do próprio Supremo que determinam a instalação da CPI, mesmo havendo um acordo de líderes do Congresso ali no Senado para que essa instalação seja postergada para após as eleições. E aí essa briga vai chegar no Supremo. O Rodrigo Pacheco informa que nos casos envolvendo a Covid, quando o Supremo determinou que a CPI fosse aberta, havia uma questão de excepcionalidade em razão do número de mortos muito grande, e que neste momento não há essa situação de excepcionalidade, portanto, poderia ser postergada essa instalação para depois das eleições, e a oposição já cita várias decisões do próprio Supremo de 2005, de 2007, que reconhecem a obrigatoriedade do presidente do Senado, nesse caso do Senado, de implementar essa CPI de maneira imediata. Agora, meu caro Max, quando chegar no Supremo, essa questão, e com certeza irá chegar, muito embora haja esses precedentes bem pacíficos lá no Supremo, a gente compreende que hoje a composição do Supremo Tribunal Federal ela é totalmente diferente da composição da época, desses julgamentos de 2005 e 2007. Havia lá, na época, Eros Grau, Celso de Mello, que recentemente saiu, votaram a favor dessa implementação, e hoje, daquele componente lá de trás, Max, só restou Gilmar Mendes. Então, há uma incógnita muito grande para saber se hoje há aí no Supremo, então, uma definição de que se vai implementar mesmo essa, vai determinar a instalação da CPI ainda nesses próximos dias. O judiciário está em recesso, deve voltar início de agosto, e nesse meio tempo a gente vai ficar aqui acompanhando para saber se o Supremo vai, então, depois de acionado pelo senador Randolfo Rodrigues, se vai determinar a implantação da CPI. O fato Max, que hoje à tarde o Rodrigo Pacheco irá ler o relatório e com certeza vai informar que isso vai ser após as eleições e vai com certeza chegar no Supremo, e a gente vai continuar aguardando aqui qual a decisão que o Supremo vai tomar neste caso, meu amigo. Não só vamos aguardar, como eu vou preparar uma pipoca para esse relatório e acompanhar também o restante dessa questão. Enfim, Rômulo Pinheiro, muito obrigado pela sua participação, tá, Rômulo? Um prazer muito grande voltar a falar com você. Até semana que vem, tô te esperando aqui em Belém. Sábado eu tô chegando aí, logo depois do jogo do Confiança, não vai dar tempo de pegar esse jogo, mas para o jogo contra o Figueirense, tá lá um dia antes, ou tá lá na porta da Curuzu já aguardando a minha entrada para mais uma vitória e classificação do maior time da Amazônia. Os demais estão lutando aí, talvez, não sei se vão conseguir, mas aí a gente torce também aí por esses colegas aí, muito triste, para que consigam um sucesso também. Tá bom, meu amigo? Forte abraço. Valeu, Rômulo Pinheiro, toda quarta-feira a partir de 11h20 na programação. Intervalo, já voltamos.